Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, como prometido, era para 5h30, me adiantei um pouquinho. Eu vou tentar ser breve para não ficar aqui um áudio muito extenso, mas a intenção minha é fazer todas as perguntas serem esclarecidas, tá bom? Já me apresentei e já quero agradecer desde já de novo a oportunidade. A gente vai estar estendendo em outros dias outros temas, então, por enquanto, hoje essas questões já vão dar bastante coisa para falar. E eu vou estar citando aqui as principais perguntas, com o nome até de algumas pessoas para se identificar quantas perguntas, e aí depois a gente vai esclarecendo quando vocês postarem depois do vídeo mais alguma dúvida que tenha restado, e aí eu retiro as dúvidas com vocês na escritura, tá bom? Foi feito aqui, eu vou falando uma por uma, são 10 perguntas, eu vou responder de uma forma bem prática. Tendo bastante questionamento, mas sobre temperatura ideal. Entenda assim, a gente sabe que tem 3 tipos de temperatura que devem ser transportados: refrigerado, congelado e ambiente. Quem determina isso? Não existe uma norma, uma lei que determina. O ideal é apontado em algumas edições que nós temos, como temos tenho até aqui comigo, na parte da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, que é uma recomendação que a gente tem. Nós temos também outras publicações particulares, por exemplo, do valor pré-analítico de uma colega nossa, que é a Suzimari Saraíba. Nós temos na PALC, enfim. 2 a 8 graus a gente tem a temperatura indicado para que seja para se manter temperatura de refrigerado. Abaixo de menos 18 graus para congelado, e a partir de 15, de 10 a 25, enfim, isso é a temperatura para ambiente, tá bom? Como manter isso? Bom, uma coisa é você ter um ambiente nessa temperatura, retirar a amostra biológica que está nessa temperatura e colocar numa caixa e querer que a caixa seja mágica. Não, isso não acontece. Tem que ser feito um acondicionamento dessa embalagem, que a gente chama de embalagem terciária, que é aquela caixa higienizável, momentos antes de você colocar esse material biológico dentro da caixa, tá bom? Então, para que quando você tire do ambiente refrigerado, congelado, enfim, a caixa também, lá de uma geladeira, né? A caixa já esteja também acondicionada na mesma temperatura. Então é bacana que a gente entenda esse quesito de preparar o ambiente da temperatura da embalagem terciária, para que a gente acondicione e não dê uma hemólise, uma quebra aí de temperatura muito abrupta e aí a gente tem aí essa questão de uma elevação de temperatura desnecessária, causando um dos problemas, por exemplo, ou agregação plaquetária, ou uma hemólise, que são as quebras das hemácias, ok? E dando uma nova coleta, que é chato pra caramba esse tema. Quais embalagens? Não existe nada que te vincule a um modelo, a um tipo de embalagem, mas sim qualificação de embalagem. Isso a Organização Mundial de Saúde estabelece, a IATA estabelece, o Orange Book, que são os pesquisadores, os especialistas da Organização Mundial de Saúde para transporte de material biológico, sobretudo o Dangerous Good, que são produtos perigosos. Eles determinam que para nossa categoria B, 3373, que é a mesma coisa de material biológico, deve ser caixas rígidas por fora, que sejam higienizáveis. Então, vou falar que aquelas caixas térmicas que a gente costuma utilizar, que sejam de marca A, B ou C, que a gente possa higienizar, e com dentro a gente colocando gelox, colocando outras coisas que a gente tenha em relação a elemento refrigerante, já são passíveis de serem utilizadas, tá bom? Lembrando que tem que fazer higienização e comprovar essa higienização dessas caixas. Portanto, papelão não entra, isopor também não pode, beleza? E isso eu estou falando de embalagens que vão ser retornáveis, ou seja, vou reutilizar. As descartáveis, até a IATA, que é a aérea, ela permite que você faça papelão com isopor, desde com as nomenclaturas corretas, só que você vai colocar, acondicionar, lacrar, e o local que vai receber vai descartar depois essa embalagem. Ela não vai ser reutilizada então depois. A Luciana, ela comentou aqui uma coisa que, por exemplo, os pequenos laboratórios, né? Eles não, como é que eles fazem? Porque passa a ter um investimento maior e às vezes não tem condição. E de fato, Luciana, você tem razão. Não deve se preocupar com o investimento na qualidade, mas sim na eficiência
Então, o item anterior eu respondi. Você pode usar uma embalagem terciária, uma caixa térmica, que esteja em bom uso, bom estado, né? E que você consiga higienizar, fazer o processo da higienização triplo, né? Que usar, por último, inclusive, com um produto higienizável, como o álcool 70, você pode provar, sim, com certeza, que você consegue utilizar essa embalagem como transporte de material biológico. O Dr. Mauro fez um comentário bacana também sobre os serviços dos motoboys, né? Sobre que não estão muito bons, né? E sobre a retirada de cargas próprias. Vamos separar em dois itens. Bom, motoboy, vamos entender que é diferente de motofretista, com todo respeito para as categorias, mas motofretista são já pessoas que já fizeram uma certa capacitação a mais. Já biocondutor, que é um termo que eu estou levantando essa bandeira já há mais de 5 anos, é um termo que eu patenteei, inclusive, já são profissionais, seja moto ou carro, que têm consciência do que ele está transportando de material biológico, ele sabe o que é memórias, ele sabe o que é temperatura, e isso, obviamente, são cursos que eles fazem esporadicamente para aprender além do que é transportar cargas, que aí ele aprende quanto motofretista, tá bom? E infelizmente é carente essa área. Por isso que a gente tem bastante procura em relação ao curso e por isso que é muito importante que vocês, quando contratarem um motofretista, vocês deem esse curso. Olha, a temperatura é essa, material biológico é aquilo, a embalagem terciária é esta, RDC 20, explicar o que é RDC 20. Então tem que dar esse esclarecimento para eles. Instalação de veículos com geladeira. Fábia falou isso, a doutora Fábia e a doutora Mônica. Eu quero deixar bem claro uma coisa assim. Uma coisa é você ter uma embalagem terciária, que é aprovado por lei. Outra coisa é você ter uma geladeira, literalmente uma geladeira, instalada, ligada numa bateria de um carro, enfim. Tem coisas doidas na rua aí, moto ligando também, caixas de baús que são autorrefrigeradas. Olha, eu quero falar uma coisa bem simples. Se você tem uma embalagem terciária que você tem que comprovar que ela é eficiente e eficaz, ou seja, não entra temperatura e não sai temperatura, essa é a eficiência e eficácia de uma embalagem terciária, a caixa térmica que eu estou falando, ela sim é aprovada pelas normas da NTT, da Anvisa e da IATA. Estou falando terrestre, aéreo e Anvisa, tá bom? Agora, você instalar uma geladeira dentro de um carro não é indicado e não é nem aprovado, por sinal. Por quem? Pela Ciretran, pela NTT, e até pela vigilância sanitária. E eu vou dizer para você o porquê que não é aprovado. Porque se você coloca materiais biológicos soltos dentro de uma embalagem, que é o saquinho, digamos assim, que a gente coloca, né? Cadê a embalagem terciária? Não tem embalagem terciária. Segundo, é mais do que sabido que a geladeira tem um gás. Esse gás, quando ele balança ou quando você locomove, ele perdeu a eficiência dessa geladeira. Então nada comprova de que é eficiente isso daí. Segundo, fica bem insustentável internamente você manter essas cargas biológicas dentro de uma geladeira dentro do carro. E o investimento fica inviável. Tem vários, portanto, requisitos que dizem não façam isso. O legal é você chegar numa temperatura com um tempero lá de gelox, com um pouco de gelo seco para dar um suplemento e separar esse gelo seco, obviamente, num canto da embalagem, só para que ele dê uma carga um pouquinho a mais, uma pedrinha pequenininha para dar um tempero desse gelo seco com o gelox e chegar no 2 a 8 graus, por exemplo, e ficar sempre medindo, ou com laser, ou com aqueles loggers descartáveis, é uma dica boa, tá bom? 2 a 25, a doutora Fábia está perguntando, uma planilha, se a vigilância sanitária pode reprovar. Fábia, não é gerência da vigilância sanitária se impor nos seus protocolos, ok? Você determina os seus protocolos, desde que você comprove que eles funcionam, que eles são eficientes. Então, se você tiver uma planilha de 2 a 25 graus, porque você vai querer utilizar tanto para ambiente quanto para refrigerado, basta você anotar que naquela linha você está utilizando a mensuração de 2 a 8 e marca qual a temperatura ideal e qual a temperatura desejada, e qual a alcançada, quero dizer, né? Naquela data, naquela hora de deslocamento. Na linha de baixo, nada impede a mesma planilha você ter uma mensuração da caixa ABC, tem que dar o nome da caixa, que naquele horário, no deslocamento de 1 hora, 2 horas, você estava mensurando uma outra caixa de 15 a 25, que é ambiente, ou de menos 18, que é uma outra caixa.
é até mais fácil, uma única planilha para você mensurar. Se a vigilância sanitária pedir para você mostrar como requisito qual que é o seu registro, controle de temperatura, você está aprovando, tá? Desde que tenha dados brutos, né? A caixa é aquele nome, mostra aquela caixa com aquele nome, né? Então tem que ser isso feito. E obviamente que eu indico, faça uma validação dessa embalagem, faça um teste. Prove para a vigilância sanitária que você fez um teste de que naquela caixa que é para refrigerado, com tantos quilos de gelo, gelox, né? Por um percurso de 4 horas, por exemplo, 1 hora ou 15 minutos, não importa, ela é eficiente com tantos gramas ou tantos quilos de gelox. Aí você está provando, com esse teste que você fez, que é essa quantidade de gelox que você coloca para alcançar 2 a 8 dentro do período que você quer transportar seu material biológico. Lembrando, é muito importante dar nomes nas caixas e citar ela na sua planilha, tá bom? A Daiane falou sobre veículo somente para biológico e também ela falou um comentário sobre legislação ambiental para transporte sendo exigido. Vou tentar responder para a Daiane as duas coisas. Daiane, sim, a vigilância sanitária ela tem uma coisa, por exemplo, aqui em São Paulo, chamado CVS 01. Começou este ano passado, 2019, e ele trata que cada veículo tem que ter sua licença, e não mais a empresa. Só que nesse caso, eu quero te deixar bem claro, desde que você comprove que no seu veículo você tem uma embalagem exclusiva para material biológico sendo controlado, uma outra embalagem exclusiva para congelado, menos 18, por exemplo, e uma outra embalagem que você comprove que está bem lacrada para ambiente, nada te proíbe, muito menos a vigilância sanitária, que você transporte as 3 caixas no mesmo veículo. Quem diria alguma coisa sobre isso seria a NTT. E a NTT ela só proíbe uma única coisa, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Ela fala que não se pode transportar dentro do mesmo veículo produtos perigosos que tragam dano para os próprios produtos perigosos. Por exemplo, que se encostados gerem fogo, faísca, explosão. Então, desde que não haja uma compatibilidade comprometida, ou seja, incompatibilidade entre as caixas, nada te impede, tá bom? E a vigilância sanitária ela não fala sobre isso, ela fala sobre higienização, sobre a parte sanitarista, é isso, tá bom? Infelizmente nós temos alguns agentes sanitários que passam por instruções, inclusive para eles sempre estarem atualizados, porque às vezes eles soltam algumas exigências que, como alguma colega comentou hoje no grupo, pede para provar onde que está sendo exigido isso, que aí a gente vê que não tem, não tem, tá? Base. Altas distâncias, a Júlia está falando, né? De laboratórios pequenos para os laboratórios de apoio. Putz, Júlia, é verdade. Isso acontece, infelizmente, no geografia acontece isso, e a gente tem grandes laboratórios fazendo apoio, mas mesmo assim chegar nos pequenos laboratórios é bem complicado, né? E o Dr. Irineu, ele deu uma boa ideia, e é realmente essa ideia, né? Que são os grupos de laboratórios se formando, né? Eles se ajudam e eles acabam formando um centro mais próximo entre eles e fazendo os exames conciliados. Isso ganha em valor, em redução de custos, em redução de deslocamento, tem vários benefícios e é uma solução bastante interessante, mas não resolve como um todo. Tem local que não rola, não tem 3, 4, 5 laboratórios, sobretudo em partes distantes do sul do país que eu conheço, e não rola ter grandes... um centro para todo mundo, e depende desses laboratórios maiores indo buscando, e alguns laboratórios de apoio estão fazendo uma força, assim, tarefa para conseguir, mas é complicado, infelizmente a logística nessa hora ela tem ainda a carência de trazer uma solução ideal para isso, tá bom? Bom, eu acho que eu consegui responder, me desculpa, eu falei que ia ser 5 minutos o vídeo, mas são bastante questões, eu fiquei bem feliz com isso. Daqui para frente, depois desse vídeo, vocês assistindo, tendo mais dúvidas, vocês mandem para mim, eu vou respondendo 1 a 1, ou inbox, ou no grupo. E, bom, foi um prazer muito grande ter participado aqui com vocês, a gente vai se ver outras vezes também, tá bom? Beijo no coração, obrigado pela oportunidade.